Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma Gota de Espiritismo. Hoje, Gota do Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo. Toda quarta-feira nós disponibilizamos o vídeo do Evangelho no Lar. Hoje, o tema do nosso Evangelho no Lar será Advento do Espírito de Verdade, que são as instruções dos Espíritos no O Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e Os Minutos de Deus no Escrínio de Luz, que são os dois livros que nós fazemos o nosso Evangelho. Nós fazemos o circuito completo, a oração inicial, selecionamos a água que está aqui, a minha está num copo, a sua pode estar numa jarra, num copo, numa garrafinha, enfim. Separamos a água, fazemos a oração inicial, lemos um livro edificante e comentamos sobre o assunto, lemos o Evangelho, um trecho do Evangelho, todos abertos aleatoriamente, e aí comentamos sobre o assunto, e aí fluidificamos a água já com a nossa oração final, fluidificamos a água para você fazer o mesmo aí na sua casa, enfim, para ser um refazimento do nosso perispírito, uma forma de nós darmos aquela respirada, né, darmos aquela evoluída, aquela crescida, para vencer as adversidades que a gente sabe que infelizmente ou felizmente não são fáceis. Bom, por que é que nós fazemos o Evangelho no Lar? Porque muita gente tem dificuldades na hora de fazer o Evangelho, de comentar entre famílias. Às vezes a pessoa é sozinha com a crença espírita em casa. Então a gente faz aqui o Evangelho no Lar e você acompanha conosco, você faz conosco, tem as explicações, meia horinha. E a gente, aliás, nós vamos falar sobre isso, né, sobre os minutos de Deus, que são extremamente importantes para nós. Deus não precisa da nossa oração, evidentemente, mas nós precisamos estar ligados com eles, né? E com ele. Isso vai fazer uma grande diferença também no Evangelho no Lar hoje, tá? Quando nós formos fluidificar a água, é você que vai fluidificar, são os mentores que estão aí na sua casa, são os benfeitores espirituais que estão aí no seu lar, que vão fazer essa fluidificação através de você. Então não põe o celular perto, não sou eu quem vai fluidificar a água, é você mesmo que vai esticar a sua mão, não precisa, né? Mas é bom a gente ter um referencial, um ponto de referência, né? Imaginando que estamos recebendo aqui os eflúvios por esse chakra, né? E pelo chakra coronário, ou então pelo chakra frontal, estamos recebendo dos mentores, passa pela gente e sai pelo nosso braço, sai pela nossa mão, né? Então é bom imaginar que isso está acontecendo para a gente focalizar, por isso que é importante a gente colocar a mão. Não precisaria, mas é bom a gente colocar a mão e fazer essa fluidificação. Então você é quem vai fazer isso aí na sua casa, eu vou fazer a minha aqui, cada um de nós vai fazer a nossa, sendo instrumento do plano espiritual superior, tá bom? Vamos começar então? Então seja muito bem-vindo. Se puder compartilhar esse vídeo, se puder curtir ali, né, apertar o joinha, você ajuda para o YouTube, para o Facebook divulgarem mais e aparecer como sugestão para outras pessoas que talvez precisem muito também dessa gota de espiritismo, não é? Vamos lá então. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, pensemos no rosto dele da maneira que nós o conhecemos, que nós imaginamos que seja Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos, mentores, benfeitores espirituais que nos acompanham, nosso querido guia espiritual ou anjo da guarda, desde já, Senhor Jesus, agradecemos a sua presença em meio a nós, pois somos mais de dois reunidos em teu nome e sabemos então necessariamente da sua presença em meio a nós e por isso muito obrigado. Gostaríamos também, Senhor Jesus, como fazemos todo o Evangelho no Lar, agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e agradecer também por tudo de ruim que aconteceu na última semana. Esse último, se ainda não for de coração, que a gente consiga em breve ser realmente uma gratidão de coração, porque afinal de contas tudo que é considerado por nós ruim que acontece na nossa vida, claro que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso holocausto individual, para o nosso holocausto cristão, que é tão importante que nós temos esse testemunho na obra do Cristo. E é importante que, se estamos sendo chamados para esse holocausto, é que realmente estamos trabalhando na sua seara, e por isso também, Senhor Jesus, agradecemos de coração. Mestre, peço então a sua ajuda nesse momento, não diretamente porque não sou digno, mas de seus prepostos benfeitores espirituais que possam estar nessa casa,
que se torna nesse momento uma embaixada de uma colônia espiritual que nós fazemos parte. E com isso, então, peço ajuda como inspiração para que o Evangelho seja da melhor forma possível, que a leitura edificante seja da melhor forma possível e que sejamos úteis àqueles que mais precisam. Muito obrigado, Mestre, por sua presença meio a nós e de antemão, nossa gratidão por tudo que vai acontecer nesse Evangelho no Lar e que assim seja. Bom, vamos lá, vou colocar minha água aqui do lado e vamos ao livro Escrínio de Luz. Hoje nós vamos, o item que nós aleatoriamente abrimos o livro, o item é Os Minutos de Deus, e a gente vai comentando sobre isso. Então vamos lá. Os Minutos de Deus. Se é imperioso reconhecer a nossa obrigação de dar a César o que é de César, somos constrangidos a observar que a experiência material reclama excessivamente da criatura. Claro, sobreviver requer muito tempo nosso. Reclama, ou seja, necessita, nesse caso aqui, né, busca-nos excessivamente para que possamos dar conta, né, de dar a César o que é de César. O homem, quando integrado em suas funções habituais, é convidado a obrigações 1000 cada dia. Verdade também. Preocupações, ansiedades, aqui não ansiedade patológica, né, mas aquela coisa de preciso resolver, será que vou dar conta? Será que vai fechar a conta no final do mês? Será que eu vou ter dinheiro para pagar os boletos? É esse tipo de ansiedade, tá? Preocupações, ansiedades, exigências e ilusões obscurecem a visão da alma encarnada que pouco a pouco, quase sempre, desce devagar o abismo largo da tristeza e do desencanto quando não dispõe dos recursos da fé. Isso, contudo, acontece vulgarmente, comumente, porque raros são os homens que se lembram dos minutos de Deus no círculo das horas. Não nos esqueçamos de que o poder humano, seja qual for a sua origem, procede do Eterno Pai, e se é justo pagar os tributos que nos competem na esfera densa, enquanto encarnados, quando nos envolvemos nos fluidos carnais, ninguém está impedido de libertar-se em espírito a fim de procurar o Senhor e fruir-lhe a bondade infinita. Inicia a tua obra de autolibertação, concedendo alguns instantes ao Criador em suas criaturas e em suas edificações. Cada dia, distribuindo algo de ti mesmo em amor, em generosidade, em paz, cooperação, bom ânimo e alegria, e observarás que o espaço e o tempo do Senhor em tua vida crescerão gradativamente, exonerando-te de pesados impostos para com a experiência comum. Entrega a César o que a ele pertence. Mas não olvides, não esqueças, as obrigações que nos ligam ao alto, porque assim nos adiantaremos para celestes moradias, confiando os nossos melhores sentimentos ao culto da fraternidade com trabalho espontâneo a benefício dos nossos semelhantes em toda parte. Ninguém permanece inibido de cultivar a verdadeira felicidade que somente floresce e frutifica no santuário do coração. Consagramos, pois, a Deus os minutos de bondade e harmonia que devemos improvisar em seu nome, em favor da comunidade, dentro da qual evoluímos na luta cotidiana, e o Senhor, em sua magnanimidade imensurável, nos entregará a eternidade com libertação imperecível. Olha, dai a César o que é de César foi uma frase do próprio Cristo, quando reuniram-se os inimigos de Jesus à época, tentando colocá-lo numa situação difícil, já que havia romanos olhando o que ele pregava, havia saduceus, fariseus, haviam sacerdotes, havia doutores da lei, havia o povo, e a parte dos judeus, eles estavam subjugados e pagavam impostos terríveis e muito pesados a Roma. E aí chegou uma dessas pessoas e disse: olha, professor, rabi, mestre, nome que se queira dar, é lícito pagar impostos? E ele pensou, viu que era uma armadilha,
Se ele fala não, dá problema com Roma. Se ele fala sim, dá problema com os judeus. Ele falou, me dá uma moeda. Ele deu uma moeda. De quem é essa inscrição? Tinha uma cara lá. De quem é essa inscrição? E aí responderam, de César. E aí ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Certo? Ou seja, precisamos viver no mundo, então precisamos ganhar o nosso sustento, não podemos ser um fardo voluntário. É claro que quando a gente não tem condições e precisa de ajuda, não somos fardo para ninguém. Somos um irmão que está naquele instante, naquele momento, precisando de ajuda. Não é? Se é voluntário, se é preguiçoso, se é vagabundo, se não gosta de trabalhar e quer viver às custas da outra pessoa, aí é o fardo. Agora, na contingência que todos nós estamos subordinados a acontecer, não, aí não é fardo. Aí é uma situação que precisamos vivenciar. Então, precisamos ganhar o nosso sustento, o nosso pão de cada dia, mas não podemos esquecer de jeito nenhum que precisamos dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, devolver a Deus todas as dádivas que recebemos do instante que abrimos os olhos pela primeira vez ao encarnarmos até a última vez que fechamos os olhos quando desencarnarmos. São dádivas imensas e que nós não retribuímos, porque Deus não precisa de nada para Ele. A única coisa que Ele pede é que nós passemos adiante. Amai o próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ame o outro como você se ama. Nesse limite. Nesse limite. Então é passar para o outro aquilo que eu tenho de melhor, que eu quero para mim. Eu até brinco que no atual estágio egoístico e egocêntrico que nós nos encontramos, fica até difícil da gente falar ame ao outro como a si mesmo. Porque aí a gente vai dar um monte de desculpas do tipo, mas eu faço isso com o outro porque é justo fazer isso com o outro. E se eu fizer a mesma bobagem que ele faz, que eu sofra também. Sabe, a gente tem essas desculpinhas tolas, típicas de egocentristas, que acham que é o centro do universo e que mede as pessoas pela sua medida. Nós somos assim. Então, a maioria de nós, pelo menos. Então, qual é o ideal? Talvez, nesse instante aqui, faça para o outro apenas aquilo que você gostaria que fizessem para o seu filho ou para sua filha. Já dá uma melhorada. Porque para o meu filho e para minha filha, eu vou sempre querer o melhor e eu vou odiar qualquer pessoa que faça alguma coisa desagradável para o meu filho e para minha filha. Então, se eu tiver por base isso, já é um grande começo. Já é um grande começo. Fazer para os outros apenas aquilo que eu gostaria que fosse feito para o meu filho ou para minha filha. Aquilo que eu não gostaria que fizessem de jeito nenhum, que eu vou virar bicho, que eu vou virar onça. As mulheres falam muito isso, né? Que a mãe vira onça para defender o filho, e a gente vira monstro para defender o filho da gente, ou filha da gente. Que a gente não faça para os filhos dos outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse para o nosso filho. A gente vai começar a ter uma boa base de como agir, de como se comportar, de como fazer o certo em vez do fácil. É esse o ponto. É esse o ponto. Nós estamos presos numa rotina gigantesca de sobrevivência. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Tirando os multimilionários, mas que também têm seus grandíssimos problemas. Já falamos em outros vídeos, por exemplo, que não há ninguém nesse mundo que não sofra, que não tenha problemas e com a mesma gravidade que a gente tem. Fábio, mas o fulano ele sofre num palacete, mas sofre. Igualzinho a gente sofre no casebre. Pode ser por motivos diferentes, mas a dor vai ser sempre a mesma. Porque nós estamos em um planeta de provas e expiações e somos culpados todos. Né? Tirando Jesus, o resto é tudo culpado.
Então, enquanto for planeta de provas e expiações, vai ser difícil. Planeta de regeneração que está chegando, né, a Terra está se transformando, já dá uma melhorada, mas não vai ser também do dia para a noite. Tem todo um trajeto para acontecer. Então é imperioso reconhecer a nossa obrigação de dar a César o que é de César, mas não podemos de jeito nenhum postergar o início da nossa obra de autolibertação. O que é autolibertação? Libertar-nos de nós mesmos, da nossa pequenez, do nosso egoísmo, da nossa dificuldade. Daquilo que ainda nos prende aqui, a Terra. Porque veja bem, a frase não é errar é humano. Eu erro porque eu sou humano. Não, 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 não. Porque eu ainda erro, eu sou humano. Senão seria angelical. Divino. Perceberam a diferença? Ah, eu erro porque eu sou humano. Não. Pelo fato de eu errar, eu ainda sou humano. Sou considerado humano. E eu preciso dar um jeito de parar com isso. Por isso que a gente sempre fala, em todo o Evangelho, basicamente, eu falo, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Na instrução dos Espíritos tem: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Vem o pensamento, vem o desejo, vem a vontade de fazer o fácil, não faça. Lute contra. Lute contra. Seja qual for a situação. Ah, Fábio, eu trabalho numa empresa que não tem controle nenhum dos estoques. Eles não fazem ideia do que tem, é gigante aquele negócio. Se eu pegar um caderno e levar para casa, ninguém vai ficar sabendo. Um exemplo, bobinho, tá? Pegar uma agenda e levar para casa, ninguém vai ficar sabendo. Toda vez que vier esse pensamento, estou falando uma coisa extremamente simples e cada um traz para sua vida, tá? Toda vez que vier esse pensamento, que vai vir, não é que você é ladrão, não é que você tem essa vontade de fazer, não é necessariamente seu. Vai vir, leva. Ninguém está vendo. Você precisa disso. Faz isso, você precisa disso. Você merece. O obsessor, ele não fica, ele não aparece para a gente com cara de quem nos odeia, tentando nos fazer o mal. Ele vai fazer com que nós cometamos erros suficientemente para que a nossa consciência nos acuse e eu baixe a vibração num remorso terrível ou num arrependimento ou simplesmente fazendo uma grande caca gigantesca que eu vou ficar sem ação durante um bom tempo, ou seja, à mercê deles quando saio do corpo durante o período de sono do corpo físico. Percebeu? É assim que funciona. Então vai vir toda hora, sendo eu que tenho a tendência a ladrão, ou sendo um espírito que está, ou um grupo de espíritos que está ali tentando essa tendência que eu tenho de outras vidas que eu fui ladrão, mas que eu não tenho esse desejo, mas vem pela minha cabeça, porque eu já fui, então estou sendo colocado à prova, não é expiação, estou sendo colocado à prova para ver se eu realmente superei isso. Lute contra. Ah, Fábio, eu luto contra todo dia, mas teve um dia que a hora que eu percebi, eu fiz uma bobagem, meu Deus do céu, uma bobagem terrível que está me custando uma barbaridade. Se você continua lutando contra essa tendência, então use essa frase. Já foi. Não tem como voltar atrás. Importante é não fazer de novo. Já foi. Não tem como voltar atrás. Importante é não fazer de novo. Já foi. Não dá para voltar atrás. Importante é não fazer de novo. Certo? Esse é o ponto. Se você continua lutando contra a má inclinação. Não pode falar, ai, acabei fazendo, já foi. Não, aí não. Aí não. É a luta diária. É a luta a cada momento que ninguém está vendo. Lute contra essa má inclinação. Perca hoje, ganhe amanhã. Ganhe hoje, perca amanhã, mas lute todo santo dia. E se perdeu na justiça, né, com justiça, não foi na vagabundagem, perdeu,
Vou continuar lutando? Já foi. Não dá para voltar atrás. Importante não fazer de novo. Certo? É isso. No Evangelho, nós estamos então nas instruções dos Espíritos no capítulo 6, o Cristo Consolador, advento do Espírito de Verdade, item número 5. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Perceba que o Espírito de verdade e Jesus são a mesma pessoa. Mesmo Espírito, né? Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isso é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. No cristianismo encontram todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o consolador do mal. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Paris, 1860, O Espírito de Verdade. Eu poderia aqui ficar preso a tantas situações do começo, de que os espíritas são esse povo, são aquele povo, etc, etc. Mas eu quero pegar esse trecho aqui. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço, ao abraço, ao colo de vosso Pai. Não é pela inteligência, pelo conhecimento, pela cultura, que nós vamos conseguir entender o Espiritismo. É pelo coração. É pelo colocar-se no lugar do outro. É entender o quão importante é a empatia, palavra muito usada aqui no século XXI. Estamos em 2023 gravando esse vídeo. É empatia. O quão importante é essa palavra. O quão importante é sentir o que o outro está sentindo.
sentir-se no lugar do outro, não com as minhas características e as minhas conquistas pessoais, mas com as características e as situações que aquela pessoa está vivendo naquele lugar que ela se encontra. Entende? Eu morro de medo de barata. É algo irracional, porque aquele bicho não pode fazer nada. Mas é uma fobia que eu tenho. O que é empatia para alguém colocar-se no meu lugar? Alguém que não tem medo de barata, que pega a barata com a mão, nunca vai entender o que eu sinto no momento que eu vejo aquele bicho. Ter empatia comigo é perceber qual é o momento em que essa pessoa tem um medo gigantesco e incontrolável e associar que naquele momento em que eu vejo a barata, eu sinto o que você sente quando tem esse medo terrível, seja lá do que for. Tem gente que tem de borboleta, tem gente que tem de lagartixa, tem gente que tem do escuro, tem gente que tem da água, tem gente que tem de altura. Empatia seria isso. Empatia comigo acerca do meu medo de barata, por exemplo, é quando você me vir nessa situação, você se lembrar daquele pavor que você sente, por exemplo, se você tiver medo de altura, daquele pavor que você sente quando é colocado numa situação de estar em altura, e entender que aquela dor, aquele sentimento, aquela sensação que você tem naquele momento é o que eu estou sentindo naquele momento. É transferir a sua fraqueza para a minha fraqueza naquele momento e entender aquilo que está acontecendo. Entende? Sou corajoso de entrar no Vale dos Suicidas, como já fiz várias vezes. De em desdobramento entrar lá nos umbrais mais profundos para dialogar diretamente com o chefe da região, rodeado de asseclas. Mas tenho problema com a barata. Empatia não é fazer essa comparação, por isso que eu estou dizendo isso. Fazer essa comparação. Nossa, mas como é que pode ter medo de barata? Vai lá no Vale do Suicida, vai no... Não, não é esse o ponto. O ponto é entender que naquele momento que eu estou sentindo o medo da barata, você se lembrar, voltar a entender um grande medo que todos nós temos, e entender o que você sente naquele momento é o que eu estou sentindo, é colocar-se no lugar da outra pessoa. Isso é colocar no lugar. Se você não tem medo de barata, você se colocar no meu lugar, você fala assim, eu piso nela. Entendeu a diferença? É isso que é empatia. É estar disposto a me colocar no lugar da outra pessoa, identificando naquele sofrimento que a pessoa está tendo, seja ele de qual sorte for, de qual ordem for, do porquê que for, eu saber que eu também tenho os meus sofrimentos e sentir que naquele momento que eu tenho os meus sofrimentos, as dores que eu sinto, as noites chorosas, os banhos em que as lágrimas queimam mais que a água quente ao cair dos meus olhos, saber que a pessoa que eu estou vendo, seja lá quem for, no momento de sofrimento, está sentindo aquilo que eu sinto quando eu estou com dor. É isso que é empatia. Colocar-me no lugar da outra pessoa com o sentimento, com a sensação, com as dores que o outro está sentindo. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque isso vai além da inteligência, isso vai além da cultura. Aliás, quanto mais cultura tem a pessoa, quanto mais inteligência acadêmica tem a pessoa, mais ela tentará ser racional e não conseguirá se colocar, via de regra, não conseguirá se colocar no lugar da outra pessoa, porque não vai lembrar dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios sofrimentos, porque a arrogância do conhecimento o coloca numa situação mais complicada. Percebe? E essa parte do Espírito de verdade que é fenomenal, que são os mandamentos, se é que se pode usar esse termo, ou que seria justo usar esse termo, dos espíritas ou do espiritismo. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Amai-vos é o primeiro.
Jesus, o Espírito de verdade, não chegou e falou assim: estuda o livro dos Espíritos para você amar o outro. Não, ame primeiro. Espíritas, amai-vos. Que foi exatamente esse pedido que ele fez aos apóstolos. Se amem. Se amem. Amem-se uns aos outros. Ele repete agora para nós. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Esse é o segundo. Ensinamento, mandamento, enfim, o nome que se queira dar. O primeiro é amai-vos. Amem-se. É difícil. Nós queremos que o Espiritismo seja do nosso jeito sempre. E às vezes fazemos até do nosso jeito. Damos sempre a nossa característica aos ensinamentos. E aí fere o outro que tem a mesma tendência. O outro que tem essa tendência nos fere porque temos a mesma tendência de personificação. Então precisamos nos amar. Porque os inimigos do cristianismo estão entre nós, desunindo-nos por tolices, por bobagens, por besteiras. Não é? E instruí-vos. Eu preciso saber quais são as minhas imperfeições. Eu preciso saber quais são as minhas mazelas. Eu preciso saber quais são as minhas dificuldades para vencê-las. Enquanto eu não as conhecer, eu não consigo vencer. Enquanto eu não conseguir compreender cada uma das minhas dificuldades, eu não consigo enfrentá-las. Se eu achar que eu estou certo, como é que faz? Eu não vou mudar, né? Quer um exemplo bobinho? A gente está com a água aqui. Eu estou com a água, estou com um copo, né? E vou fluidificar. Dentro de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Eu vou fluidificar essa água. Certo? Se você pegou uma garrafinha de água mineral, por exemplo, não precisa tirar a tampa. Porque o fluido que vai modificar a água, ele vai agir na água, não importa se está dentro de uma garrafa, se está dentro de um tacho, de um pote, de uma caixa d'água, não importa. O fluido é etéreo, ele transpassa a matéria e gruda na água. Então eu não preciso abrir a garrafa. Eu não preciso destampar a jarra. Tem uma jarra com tampa, eu destampo para fluidificar. Isso é uma tolice. Aí eu vou no centro, aí eu levo a água para fluidificar lá, para trazer para as pessoas que não podem sair de casa, que estão de cama, né, por exemplo. Eu levo uma garrafa d'água. Chega lá, eu abro a garrafa na sala de passe. Para quê? Mas eu só vou saber isso se alguém me disser, explicando que os eflúvios que vão sair dos mentores espirituais e vão penetrar na água e modificar a estrutura da água, eles não enfrentam barreira com matéria alguma. Ou eu leio isso, estudo isso, descubro isso por mim mesmo, da imponderabilidade dos fluidos, ou alguém me conta, enfim, mas enquanto eu não receber essa informação, eu vou abrir a garrafa, porque eu acho que vai ter que entrar pelo gargalo o fluido que vai modificar a água, entendeu? Estou dando um exemplo simplesinho para a gente entender a ideia de conhecimento. Eu preciso conhecer. Se eu não souber, vamos imaginar que isso fosse um defeito meu, de abrir a garrafinha para acontecer a fluidificação lá da água. Descobrir, não faço mais. É a transformação moral. Certo? Isso é transformação moral. Descobriu, não faz mais. Não precisa, deixa fechadinho. Tá bom, tá fluidificado. Percebeu?
Assim com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições. Então tem um monte de coisa que a gente não faz ideia que é errado fazer. E que a gente faz todo dia, toda hora, a todo momento. Ao descobrir, e isso só através do instruí-vos, através da instrução, é que nós vamos então, nossa, fazia isso errado até ontem, meu Deus, eu não sabia. E para de fazer, isso é transformação moral. Perfeito. Para de fazer, mas vai ter vontade de fazer toda hora, porque são muitos séculos fazendo. E mais espíritos atormentando a cabeça para fazer. Não precisa tomar vinho, um golinho de vinho, antes das refeições para ter o coração bom. Não precisa. Porque o que existe lá, a substância que tem no vinho, que é da uva, que faz bem para o coração, você teria que tomar uma caixa de vinho toda noite para poder fazer um efeito no coração. Só que aí o que acontece com o fígado, né? Mas Jesus tomava vinho. Na hora que você chegar na perfeição dele, que não vai ser vampirizado por ninguém tomando bebida alcoólica, você toma à vontade, bem. Até lá, saiba que está sendo vampirizado por qualquer bebida alcoólica que você ingerir. Espíritos vão sugar a sensação que você está sentindo ao ingerir álcool. Isso vai acontecer. E entre morrer de problema no coração e problema no fígado, opte por morrer de problema no coração, que é rápido e dói menos do que do fígado, por exemplo, tá? Por exemplo, segundo o doutor professor Lair Ribeiro. Que a escolha é se vai ter que morrer dos dois, que morra do coração, que do fígado dói mais. E o sofrimento é muito maior. Então, bebeu a vida inteira. Descobriu que toda vez que bebe é vampirizado por espíritos obsessores, que leva para casa esses espíritos junto, que contamina o recesso do lar com esses espíritos, né? Nessa situação difícil. Expõe seus filhos menores a essa companhia. Seus filhos maiores também, mas os menores principalmente, que veem espíritos, né? Você expõe eles a esse tipo de companhia espiritual. Descobriu que é errado, para de fazer. Isso é transformação moral. Só que você fez isso durante muito tempo. Então vai ter vontade de beber. Lute contra. Isso é domar as más inclinações. O esforço por domar as más inclinações. Luta contra. Então eu preciso saber das coisas. Por quê? Eu tomo uma cervejinha no final de semana. Tá, você está destruindo seu fígado, aquela coisa toda que a gente já sabe, e está criando em você uma situação de vampirização de espíritos desencarnados que precisam dessa sensação da bebida, que te acompanham o tempo todo para onde você vai, bem. Dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, junto com você no seu trabalho, onde quer que você esteja. Percebe? Descobriu, para de fazer. Isso é transformação moral. E domar as más inclinações, esforços, é toda vez que vier vontade de fazer, não faça. Mas todo mundo bebe, como é que eu vou não beber? Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastais o facho de que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço, ao abraço, ao colo do vosso Pai. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. É isso. Vamos fluidificar a água e já vai ser a nossa prece final. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, mais uma vez. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores da casa, a qual estamos vinculados, benfeitores espirituais que utilizam a nossa casa como embaixada da colônia espiritual que frequentamos, que somos vinculados, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, nosso muito obrigado a todos vocês pela presença, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do aprendizado. Pedimos, Senhor Jesus, nesse momento, que nossas mãos sejam o elo entre os eflúvios necessários para o refazimento perispiritual e refazimento do nosso corpo físico dentro do nosso merecimento e o seu amor. Que Ele possa
metabolizar em nós e chegar até essa água, transmitindo-lhe as propriedades necessárias a cada um de nós. Sabedores, Senhor Jesus, de sua presença em meio a nós, e já gratos pelo acréscimo de misericórdia, já vos agradecemos pela fluidificação da água, bem como agradecemos a oportunidade que tivemos de mais um estudo do nosso Evangelho no Lar. Muito obrigado ao Senhor e a todos, e que assim seja. Meus amores, é isso. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma gota de Espiritismo e Evangelho no Lar. Sou Fábio Pereira. Beijo pra você que fica. Tchau.